Fala pessoal, voltamos para o início de mais um tema importantíssimo no texto constitucional. Vamos falar da organização do Estado. E aqui, como é um assunto muito denso, muito extenso, nós iremos quebrar esse nosso assunto em algumas partes. Tá? Primeira parte, tratar do artigo 18 ao artigo 24 da Constituição. O que nós iremos desfrutar nesse ponto aqui, nesse nosso ambiente? Vamos falar daquela parte introdutória da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, trataremos dos bens da União e também versaremos sobre as competências da União. Aqui a gente ainda vai ter que falar das competências dos estados, das competências dos municípios, das competências do Distrito Federal e também trazer um pouquinho sobre territórios federais. Legal? Bastante coisa para a gente desenvolver. Todavia, nesse nosso primeiro ponto, aqui apenas aquelas primeiras partes ou primeiros tópicos que eu citei. Bom, sem muitas delongas, vamos conferir aquilo que a nossa Constituição já nos apresenta quando tratando da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. O nosso artigo 18 começa nos mostrando o seguinte. Vamos nessa. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então, o primeiro ponto é lembrar aquilo que falamos lá no estudo dos princípios fundamentais, que o Brasil, em sua forma de Estado, se apresenta como uma federação, um Estado composto. Nós temos um Estado maior, subdividido em várias gestões. Você tem a administração federal, administrações regionais, administrações locais, cada unidade dessa federação exercendo as tarefas que o Constituinte as conferiu. Então a gente vai perceber, por sermos uma federação, por sermos um Estado composto, nós temos no Brasil unidades federadas dotadas de autonomia, capazes de exercer as suas tarefas. A União faz o seu, os estados fazem os seus, Distrito Federal, municípios, cada unidade da federação com as suas tarefas. Parcela de atribuições que foi conferida para cada uma dessas unidades. E aí eu já começo te mostrando um detalhe. Já que o nosso artigo 18 disse que cada unidade da federação goza do chamado poder autônomo, a autonomia dada à União, aos estados, ao Distrito Federal e municípios, a gente precisa lembrar que esse poder autônomo, ele é claramente visto, enxergado, justamente por conta da conjugação de 3 informações, para algumas doutrinas até 4, tá? Nós temos a ideia do autogoverno. Arthur, o que seria o autogoverno? O autogoverno, nada mais, eu quero que você anote isso, vai pausando, vai anotando. O autogoverno, nada mais que a capacidade que cada uma dessas unidades da federação tem de escolher os seus representantes e gestores. A capacidade que cada unidade da federação tem de escolher os seus representantes e gestores. Como assim? Aqui a gente está verificando a capacidade que a União tem de escolher presidente, que nós, por meio do voto, escolhemos para a União o presidente, vice-presidente, deputados federais e senadores federais. Já nos estados, a escolha de governador, vice-governador, seus deputados estaduais. Quando olhando para o Distrito Federal, nós também temos o governador e o vice-governador do Distrito Federal e os deputados distritais. No âmbito municipal, a escolha de prefeito, vice-prefeito e os vereadores, gestores e representantes. Os gestores atuando no Poder Executivo, os representantes do povo, atuando no Poder Legislativo. E todos esses gestores e representantes são escolhidos por meio de processo eleitoral, por meio do voto. E aí a gente lembra mais uma vez daquela nossa democracia representativa. O povo, exercendo o voto, emanando seu poder de maneira direta para escolher gestores e representantes que emanarão o poder do povo de maneira indireta. E isso nós denominamos autogoverno. A capacidade que cada unidade da federação tem de escolher os seus representantes e gestores. Autogoverno. Auto-organização. A auto-organização
já nos remete à ideia que cada unidade da federação tem de se auto-organizar elaborando a sua lei maior, elaborando o seu documento maior, o documento que vai se sobrepor às várias leis federais, às várias leis estaduais, às várias leis distritais e municipais. A União ela se auto-organiza por meio da Constituição Federal. É na Constituição Federal que nós iremos encontrar as competências do presidente, as competências dos deputados, senadores, do Congresso Nacional. Nós iremos encontrar toda essa conjuntura organizacional da União. Mas os estados também se auto-organizam elaborando uma lei maior. Todo estado tem a sua Constituição estadual. Assim como os municípios e o Distrito Federal se auto-organizam elaborando as suas leis orgânicas. E quando a gente lê lei orgânica, a gente está levando em consideração o documento maior de cada município, do Distrito Federal, que se assemelha à Constituição Federal, que se assemelha à Constituição Estadual, mas em âmbito municipal e distrital. É nessa lei orgânica municipal, é nessa lei orgânica distrital que nós iremos encontrar, né, as atribuições do governador do Distrito Federal, dos prefeitos dos municípios, dos vereadores dos municípios, dos deputados distritais, assim como lá num estado, esse estado que se auto-organiza elaborando a sua Constituição, nós iremos encontrar as tarefas destinadas às autoridades estaduais, obviamente daquele determinado estado. A auto-organização. E nós também temos a auto-administração. E quando a gente fala de auto-administração, aí nós levamos em consideração a parcela de atribuições, a parcela de competências que foi destinada a cada unidade da federação. É a Constituição Federal que começa essa repartição de competências, dizendo o que deve ser exercido pela União, o que deve ser exercido pelos estados, o que deve ser exercido pelos municípios, aquilo que é de competência do Distrito Federal. E é óbvio que nas constituições estaduais, nas leis orgânicas municipais e distrital, nós também teremos lá informações relacionadas às tarefas de cada uma dessas unidades. A autoadministração nada mais apresenta que cada unidade da federação tem efetiva autonomia para exercer as suas tarefas, as tarefas que foram destinadas a cada uma delas. Entendendo ou fazendo nesse ambiente valer que aquilo que foi destinado ao Estado, a União não pode se meter. Aquilo que foi destinado à União, o município não pode se meter. Aquilo que foi destinado ao município deve ser respeitado pela União e pelos estados. A autoadministração. E para alguns doutrinadores, nós ainda temos aqui a citação da autolegislação. Da autolegislação. Não é tão comum, mas eu preciso e acho importante citar. A autolegislação é justamente a capacidade que cada unidade da federação tem de organizar o seu ordenamento jurídico. Porque você tem as leis municipais tratando de questões atinentes aos municípios, as leis estaduais que versam sobre as atribuições regionais, as atribuições que são ali exercidas por cada estado. As atribuições da União serão conferidas em leis federais. Então a gente verifica essas 4 pernas, para a doutrina mais contemporânea, 3 pernas, os 3 que estão em preto, ensejando aquilo que devemos entender como autonomia. Mas fica evidente que quando a gente desenha essa fala aqui do autogoverno, auto-organização, auto-administração, autolegislação, que a gente percebe um certo limite para cada unidade da federação. Né? Essas limitações são desenhadas pela própria Constituição Federal. A União não sai fazendo tudo o que ela quer, ela só faz aquilo que ela pode fazer. Porque ela precisa respeitar o que foi destinado aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, assim como as demais unidades respeitam uns dos outros. Então é o que a gente está verificando aqui. Só que, peraí, já printou, já anotou, já fez essas anotações dos comentários, dos conceitos que fiz, mas eu volto ao nosso parágrafo, melhor, ao nosso caput do artigo, deixa eu apagar logo tudo, né, que a gente já matou isso, ao caput do artigo 18, trazendo isso aqui, ó. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Perceba que você está dizendo
sobre a organização da República Federativa do Brasil. É mais um problema que de vez em quando eu verifico, né? A República Federativa do Brasil, gente, é o todo. A República Federativa do Brasil é esse todo aqui. Um todo que nos apresentará a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos eles autônomos, nos termos desta Constituição. Então perceba que República Federativa do Brasil não é a mesma coisa que a União. A União é só uma unidade dessa federação. A República Federativa do Brasil, na realidade, é o todo. A União é apenas um governo federal. A União é apenas um poder público federal, que tem as suas tarefas. Então, quando a gente olha para essas unidades da federação, nós verificamos que essas unidades da federação, elas são dotadas de autonomia, a gente já falou, elas são dotadas de autonomia, que é um poder limitado, estabelece limites a cada unidade dessa federação, mas o Estado Maior, a República Federativa do Brasil, goza do que chamamos de soberania. Legal? A soberania é um poder ilimitado, é o poder que faz com que o nosso Estado Maior se relacione com outros Estados soberanos. Então, cuidado, que eu não posso me atrapalhar achando que União é a mesma coisa que República Federativa do Brasil. Tudo bem? Fechou? Parágrafo 1º. O que nós encontramos nesse nosso parágrafo 1º? O parágrafo 1º, ele já nos conta que Brasília é a capital federal. Brasília é a capital federal. E, gente, cuidado com isso. Quando você lê Brasília, você também não está lendo o Distrito Federal. Brasília é uma das repartições administrativas do Distrito Federal. Olha aqui, ó, o Distrito Federal ele é um quadradinho, né? Deixa eu botar até aqui um quadrado maior, mas você sabe que lá na parte inferior do estado de Goiás você tem um quadradinho chamado Distrito Federal. E Brasília está mais ou menos aqui, ó. Brasília é a capital federal. Só que dentro desse Distrito Federal você não tem só Brasília como uma repartição administrativa. Você tem Gama, Ceilândia, Brasilândia, Águas Claras, você tem várias outras repartições aqui dentro. Mas a capital federal é Brasília. A capital federal é Brasília, onde nós teremos ali, né, os poderes da União concentrados. É em Brasília que nós encontramos o Poder Judiciário Nacional, Supremo, os Tribunais Superiores, o CNJ, onde você encontra o Congresso Nacional, o Planalto, que é o nosso Poder Executivo, e os ministérios. Então, Brasília é a capital federal. Cuidado, não é o Distrito Federal, mas sim Brasília. Fechou? Parágrafo 2º nos mostra mais um detalhe interessante. Diz que os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. Um outro ponto importante. Gente, território federal não é unidade da federação. Território federal não é unidade da federação. O território federal ele integra a União. Então, olha aqui, ó, aquele desenho que nós fizemos agora há pouco, da República Federativa do Brasil, e entender que a União é apenas uma parcela da República Federativa do Brasil, a União está aqui, eu não vi uma parte dessa separada para o território. Territórios federais integram a União. O território federal está dentro da parte separada para a União. Então, se o território federal integra a União, ele deve ser entendido como um órgão ou uma entidade da administração pública federal. E para o direito administrativo, né, lá para os administrativistas, os territórios federais, eles devem ser entendidos como autarquias territoriais. E se são autarquias territoriais, a gente está falando de
entidade da administração indireta. Legal? Tu me deu um exemplo de um território no Brasil? Nós não temos territórios no Brasil. Já tivemos territórios no Brasil. Por exemplo, Fernando de Noronha já foi um território, mas com a Constituição de 88 ele foi incorporado ao estado de Pernambuco. Roraima já foi território. O estado do Amapá já foi território. Mas com o advento da Constituição de 1988, deixaram de ser territórios, esses dois últimos, e passaram a ser estados-membros. É um território, é uma parcela territorial organizada e mantida pela União. Né? Eu vou falar mais sobre território quando nós chegarmos ao artigo 33. Mas nesse momento da aula, eu só preciso que você tome cuidado. Unidades da Federação, União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Um território federal não é unidade da Federação. Ele faz parte. Inicialmente eu quero pedir licença para vocês porque atrapalhei os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público. Somente em 2022, isso mesmo, eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu estou aqui para te ajudar. Gostou dessa videoaula? Quer continuar assistindo? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço? Inclusive com personal coach, que eu estudo em regime de metas, na qual eu tenho certeza absoluta, se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, cumprir as nossas metas de estudos lá no dia da prova, no dia 4 de dezembro, salvo engano, né? É isso mesmo, dia 4 de dezembro você vai fazer uma excelente prova para o sócio educativo do Espírito Santo. São 400 vagas, mais cadastro de reserva. Eles vão habilitar milhares de pessoas e muitas pessoas serão convocadas além do cadastro de reserva. Por quê, professor? Porque são 2 anos de validade por mais 2, 4 anos de validade. Professor, quanto custa o curso da LAC Concurso? Apenas 10 parcelinhas de R$30. É isso mesmo, 10 parcelinhas de R$30 você vai ter esse curso super completo, atualizado, atualizadíssimo. Será o melhor investimento de sua vida, o melhor custo-benefício da sua vida, 10 parcelinhas de R$30. Gostou? Então vem comigo, vem estudar aqui na LAC Concurso, tem um link aqui embaixo onde você vai diretamente fazer a sua matrícula no site da LAC Concursos.